Olá! Iniciamos nesse momento a defesa do trabalho de conclusão de curso do curso Técnico Integrado em Informática para a Internet, o projeto StudyFlow, aplicação web para a criação de ciclo de estudos otimizados, feito pelas alunas Jennifer Beatriz e Glória Maria, orientado pelos professores Alba Lopes e Pedro Baez, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no Rio Grande do Norte. Começaremos então discutindo sobre a contextualização que se deu em torno do desenvolvimento da ideia principal de nossa aplicação. Durante toda a trajetória acadêmica de um estudante, é imprescindível que o mesmo se encontre em uma rotina constante de estudos, de forma a fixar melhor os conteúdos das disciplinas que ele está cursando para alcançar os seus objetivos, como as provas escolares ou os vestibulares importantes que estão por vir. O psicólogo alemão Hermann Emmigos desenvolveu um estudo sobre a chamada curva do esquecimento, pressupondo um declínio na retenção de conhecimento na memória com o passar do tempo, o que evidencia a necessidade de se estar em uma rotina constante de estudos, a fim de estimular a memória para não esquecermos tais conteúdos. Entretanto, na prática, ao tentarmos estudar disciplinas importantes, acabamos nos deparando com alguns obstáculos no caminho, como a falta de concentração no ambiente familiar ou a falta de constância na rotina, que vem geralmente acompanhada de um mau gerenciamento de nosso tempo. Por esse motivo, o presente trabalho busca como objetivo norteador implementar uma aplicação web para o gerenciamento de ciclos de estudos que possam atender os requisitos específicos de cada estudante, com o fito de otimizar a administração de tempo e melhorar o processo de aprendizagem. Para tal auxílio, utilizamos o método ciclos de estudo. A aplicação Web StudyFlow foi originalmente desenvolvida durante o projeto integrador do curso de Informática para a Internet no campus Natal Zona Norte, utilizando da linguagem de programação PHP, também juntamente com o framework CodeIgniter. Porém, a partir desse cenário de conclusão de curso, a equipe decidiu buscar abranger esses conhecimentos e utilizar de uma linguagem de programação popular no mercado de trabalho, conhecida como Python, e utilizando juntamente a ela o framework Flask, migrando assim toda a nossa tecnologia, para que no futuro a aplicação pudesse ser também repassada para outras equipes. A metodologia do nosso projeto consiste em uma pesquisa exploratória, feita em sua maior parte por meio de uma revisão bibliográfica sobre o fenômeno da curva do esquecimento, ferramenta do ciclo de estudos, as teorias que a fundamentam e as soluções que podem ser aplicadas para combater esse problema. Com o propósito de aprofundar o nosso conhecimento sobre o público-alvo do projeto, foi proposta a criação de um formulário online através do Google Forms. O questionário foi aplicado remotamente, com a mistura de perguntas abertas e fechadas, e o link foi compartilhado via WhatsApp com estudantes do FRN, no mês de dezembro de 2021. No total, 42 pessoas foram entrevistadas. As perguntas visavam identificar o perfil dos estudantes, as dificuldades que eles enfrentavam na hora de organizar os seus estudos e quais ferramentas eles já utilizavam para ajudá-los nesse desafio. Foram destacadas 4 perguntas para serem citadas nessa apresentação. A primeira: com que frequência você estuda para a disciplina que está cursando? 33,3% dos entrevistados responderam que de 1 a 3 vezes por semana, 28,6% responderam que não estudam frequentemente, 23,8% responderam que todos os dias e 14,3% responderam que apenas uma vez por semana. Já a segunda pergunta: você está estudando para algum vestibular? 61,9% responderam que planejam começar, 23,8% falaram que não e 14,3% que sim. A terceira pergunta: você tem dificuldade de se organizar para estudar? 66,7% dos entrevistados responderam que sim, 28,2% responderam que talvez e o resto respondeu que não. E a última pergunta: você utiliza de alguma ferramenta para estudar? Mais de 60% respondeu que não. As respostas do formulário nos confirmaram que a necessidade que esperávamos satisfazer realmente existe e auxiliaram a entender quais eram as necessidades específicas desse público. Após essa análise inicial, começamos o desenvolvimento do StudyFlow. Para isso, utilizamos no front-end HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap e o GitHub. E no back-end, utilizamos a linguagem Python, o framework Flask e o sistema de gerenciamento de banco de dados MySQL, hospedado no PHP MyAdmin. Pode passar. Aqui apresentamos alguns dos diagramas que utilizamos no desenvolvimento do projeto.
O primeiro deles sendo o diagrama de casos de uso, o segundo o diagrama de classes e o último o modelo lógico. Utilizamos o diagrama de casos de uso para descrever de forma gráfica como queríamos que o sistema funcionasse logo no início do projeto. E utilizamos ele para construir todos os outros diagramas que fizemos ao longo do projeto. Já o diagrama de classes e o modelo lógico utilizamos na construção do back-end da aplicação e do banco de dados. Bom, após a construção do back-end e do banco de dados, iniciamos o desenvolvimento do front-end do StudyFlow. Utilizamos de ferramentas de auxílio no início do projeto para termos uma idealização das telas. Buscamos também inspirações. Foi realizada uma pesquisa entre sites de estudo, assim como modelos no Behance e no Dribbble. Utilizamos de templates com o Bootstrap, sendo estilizados após o uso. Através do software online Figma, modelamos todo o protótipo de baixa fidelidade em formato de wireframe para a aplicação. E após finalizarmos essa etapa, iniciamos o processo de desenvolvimento das telas, a partir de protótipos de alta fidelidade. Para o front-end, foi utilizado o HTML5 e assim como o CSS3, atrelado ao Bootstrap, um framework web que comumente é utilizado pela sua adaptação e responsividade de telas. Após finalizar essa etapa, decidimos construir um pouco mais da identidade visual do StudyFlow, orientados por elementos visuais, como a tipografia, cores, ícones e até mesmo uma logomarca. A partir de um guia de estilo, definimos regras de uso, os elementos que devem ser utilizados e como eles devem ser utilizados. Para as considerações finais, mostramos um pouquinho da implementação do nosso sistema, como, por exemplo, a tela inicial do projeto StudyFlow. Nela, temos algumas funcionalidades de botões, como o login e cadastrar. Durante o cadastro, o usuário poderá inserir seu usuário, o seu e-mail, a sua senha, para ter o seu registro dentro do sistema e ter acesso a todas as funcionalidades do projeto StudyFlow. O projeto foi hospedado originalmente na plataforma Heroku. O usuário poderá ter mensagens como as que mostram na tela, alguns pop flashes que o guiarão dentro do site, como por exemplo as senhas não conferem, em vermelho, para guiá-lo a um login com sucesso. Após o login, o usuário terá acesso ao nosso sistema. Dentro do sistema, ele terá acesso a uma tela inicial, onde poderá ver o seu flow, também como as matérias. Nas matérias, o mesmo poderá escolher o nome da matéria, o nível de afinidade e também o peso na prova. Após cadastrar essas matérias, da qual deseja, o mesmo poderá e deverá gerar o seu ciclo automaticamente. O mesmo poderá detalhar, excluir e editar as matérias que possui. Algumas funcionalidades, como lembretes ou perfil, ainda estão sendo construídas dentro do projeto, também como o design de certas partes do projeto, assim como adicionar uma matéria, editar uma matéria e etc. Bom, após o usuário cadastrar suas matérias, ele irá então criar um novo ciclo. Esse ciclo terá um nome, uma data de início e uma data de fim, assim como as horas que o usuário poderá estudar por semana. Por exemplo, 5 horas. Assim, o ciclo irá gerar, com suas matérias, um tempo definido para cada uma. Ele poderá estudar, então, português, design e programação dentro de um tempo limite. O próprio ciclo definirá para ele. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma aplicação web capaz de gerenciar de forma efetiva e prática o tempo de um aluno para cada matéria que ele cursa ou precisa estudar. O StudyFlow surgiu então como uma solução para esse problema, levando em consideração o método de ciclo de estudos adotado pelo sistema, que é um método baseado em pesquisas, seu design amigável e praticidade e rapidez. Já como passos futuros para a aplicação, pretendemos adicionar mais funcionalidades úteis aos estudantes para tornar o site cada vez mais completo, tais como lembrete de prova, lembrete de estudo periódico, para todo dia, num certo horário, avisar, você tem que estudar tantas horas hoje.
Um diário onde o usuário possa anotar detalhes da sessão de estudos e revisitar quando necessário, poder adicionar quanto tempo de cada matéria foi estudada e apresentar um gráfico com esses dados para que o usuário consiga avaliar a sua performance ao longo do tempo. E, além disso, é essencial buscar um meio de obter o feedback dos nossos potenciais usuários e clientes, em relação às funcionalidades já existentes e também sobre o que eles esperam ver no sistema, a partir da perspectiva deles, e aprimorar o sistema baseado nessas necessidades. A equipe Estilo de Flor agradece, então, a sua presença na nossa defesa de conclusão de curso.